que será que existem coisas como obras de arte ou construções que todo mundo concorda que são bonitas? O que eu e você aí que tá ouvindo temos a ver com aquela famosa pintura Mona Lisa do Leonardo da Vinci, ou as pirâmides do Egito, um cartão de crédito, ou até a Via Láctea? Não sabe? Então vem com a gente que no episódio de hoje nós vamos descobrir. Um dia pode. Bom, antes de começar a desvendar esse mistério, eu gostaria de me apresentar e apresentar também o nosso convidado do dia. Eu sou a Bia, eu faço parte da equipe de roteiro do Um Dia Pode, mas hoje eu assumi a responsa de ser apresentadora junto com o Pedro Cavalcante, que é também professor e é a participação especial do nosso episódio. Pedro, você pode se apresentar aqui pra gente? Então, eu sou o Pedro, prazer, galera. É uma honra imensa estar aqui. Eu sou professor de matemática, trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na rede estadual do Mato Grosso do Sul. E estou aqui a convite da Bia para a gente falar um pouco sobre um tema muito legal que eu amo. Eu sou apaixonado por matemática e falar sobre o número de ouro para mim é sempre uma coisa muito linda, porque eu acho realmente muito incrível. Massa! Bom, pessoal, vocês já viram aí que hoje a gente vai trabalhar aqui essas questões de número, de matemática. E antes da vinheta, não sei se vocês se lembram, teve aquela pergunta sobre o que nós temos em comum com a pintura da Mona Lisa, as pirâmides do Egito, um cartão de crédito e até a Via Láctea. Eu confesso para vocês que eu não faço a menor ideia, mas já sopraram aqui no meu ponto eletrônico que o Pedro sabe. Conta aí pra gente, Pedro. Deixa eu tentar assumir essa missão difícil de explicar, mas eu acredito que você vai entender. Bom, Bia, o que eu e você temos a ver com a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, as pirâmides do Egito e um cartão de crédito e a Via Láctea é que tudo isso está conectado pelo número de ouro. E falou de número, eu já fico toda nervosa aqui, porque quando eu era mais nova eu tinha muita dificuldade com matemática e hoje parece que eu ainda sou mais nova, porque eu ainda tenho muito problema com matemática, vocês não têm noção, mas vamos respirar fundo e começar do começo que tudo dá certo. O que é o número de ouro, Pedro? O número de ouro é também conhecido como proporção áurea e ele foi uma descoberta da matemática motivada pela busca de proporções que estão presentes na natureza. Essa curiosidade despertou muitas mentes desde a antiguidade, Bia. Desde Euclides, lá no século III a.C., até nos nossos dias atuais. A paixão pela proporção áurea e pelo número de ouro e os padrões presentes na natureza encanta não só a nós matemáticos, mas também artistas, designers, arquitetos e etc. E o número de ouro é considerado por muitos críticos de arte, engenheiros, projetistas e matemáticos como um número que estabelece um padrão do que é belo ou o que é harmonioso. Alguns acreditam que esse número é uma lei universal e outros acreditam que não passa de uma simples coincidência. Seria tipo uma representação da perfeição da natureza. Então, se algo está dentro da proporção áurea, é considerado perfeito, como as obras de arte que a gente falou lá no comecinho? Mais ou menos isso. A proporção áurea representa algo que é harmonioso e que passa uma sensação de equilíbrio. A gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre isso quando a gente falar sobre o rosto humano. Ai, que massa! E Pedro, como é que a gente encontra esse número na matemática, assim? Como é que a gente faz essa relação? Bom, esse número na matemática ele pode ser encontrado de várias formas, mas algumas das mais simples são a seguinte. Uma das formas mais notáveis de se encontrar o número de ouro é pela sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci funciona mais ou menos assim, Bia. Pense em uma sequência onde o próximo número é determinado pela soma dos dois anteriores. Então a sequência começa com o número natural 1, o próximo número vai ser 1 mais 0, então dá 1. Eu já tenho dois números na sequência, 1 e 1. Então o próximo termo é a soma de 1 mais 1, que dá 2. Agora os dois últimos termos é 1 e 2. O próximo termo da sequência vai ser 3. Os dois últimos agora são 3 e 2, o próximo termo vai ser 5. E assim por diante. Aí a sequência fica 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Sempre somando o da frente com o de trás. Exatamente. E aí, onde que surge o número de ouro na sequência de Fibonacci? Se você pegar um número da sequência de Fibonacci e dividir pelo número anterior, você vai encontrar o valor aproximado de 1,61. E quanto mais longe você dividir, por exemplo, 55 sobre 34,
esse número vai ficando mais próximo do número de ouro. Então, tipo, dividindo o 2 por 1, que é o termo anterior, o 3 por 2, 5 por 3 e tudo mais. Sempre dividindo pelo número que vem antes. É isso? Isso mesmo. Uma outra forma de encontrar o número de ouro, que também recebe o nome de φ, a letra grega φ, é igual a 1 mais a raiz de 5, ambos dividido por 2. Essa propriedade vem do cálculo da área de um retângulo qualquer que respeita a proporção áurea. Olha, colocou raiz no meio, eu já acho que fica um pouco mais difícil, mas parece ser mais prático também. Então, é uma boa forma também da gente tentar, né? Principalmente eu que não sou tão amiga dos números assim, já tenho aqui várias opções para chegar no número de ouro. E, Pedro, onde a gente encontra esse número no nosso dia a dia? A gente já entendeu aqui onde a gente encontra ele na matemática, mas assim, no nosso cotidiano, onde é que ele está? Bia, se prepara e se encosta bem na cadeira porque você vai ficar perplexa. O número de ouro está em quase tudo na nossa vida. Nós podemos encontrar o número de ouro, por exemplo, na TV que a gente tem em casa. Se você pegar a largura da TV e dividir pela altura, vai dar aproximadamente 1,6. E essa proporção torna harmoniosa e equilibrada a dimensão da TV. A gente também encontra o número de ouro na relação entre a largura e a altura de um cartão de crédito. Naquele templo grego, o Parthenon, se você dividir a largura da fachada pela altura da fachada, você também encontra o número de ouro. Nas pirâmides do Egito, se você pegar a altura de uma das faces laterais e dividir pela metade do lado da base, também resulta no número de ouro. Até na pintura Mona Lisa, se você desenhar um retângulo em torno do rosto dela, o retângulo vai ter as dimensões com as proporções do ângulo do número de ouro. E no nosso corpo tem várias proporções que respeitam a proporção áurea. Por exemplo, se você pegar a sua altura e dividir pela altura do umbigo até o chão, você vai encontrar o número de ouro. Se você pegar a distância da ponta dos dedos até o cotovelo e dividir pelo cotovelo até o ombro, você também vai encontrar o número de ouro. Todas essas proporções foram estudadas por um cara chamado Leonardo da Vinci, naquele desenho famoso, né, o Homem Vitruviano, que tem a representação de um corpo humano dentro de um círculo. No poema Ilíada, de Homero, olha só que louco, para você que é professora de português, a proporção entre as estrofes maiores e menores respeita a proporção áurea do número de ouro. Tem um exemplo muito legal também nas sementes do girassol, que geralmente são encontradas em ondas com números de 34, 55 ou 89 sementes, que são números da sequência de Fibonacci. E até os gomos de um abacaxi, geralmente, se você contar, são 8 de um lado e 13 de outro. Tem também a espiral logarítmica, que parece um nome difícil, mas a gente vê muito na natureza, por exemplo, na concha de mariscos, na formação de furacões e até no formato da Via Láctea. Meu Deus do céu, acho que vou ter que tomar uma água aqui, porque eu não imaginava que a gente ia encontrar tudo isso. E no poema, gente, eu fiquei chocada. Tipo assim, eu falei aqui, nossa, sou muito ruim com número. E mal sabia eu que eu estava lá estudando um poema que tinha um número de ouro no meio. Ou até no abacaxi, gente. Quem imaginaria isso? Número de ouro dentro do abacaxi, quem diria? Mas, agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você falou aí que a gente tem o número de ouro também no nosso corpo. E como é que a gente faz para usar esse número para medir o nosso rosto? Tem como usar o número de ouro para medir o nosso rosto? Bom, você vai ficar surpresa, mas o nosso rosto também dá para encontrar algumas proporções que respeitam o número de ouro. Segundo a proporção áurea, a distância entre o queixo e a base do nariz deve ser a mesma distância da base do nariz até a parte inferior da testa. E essa mesma medida deve ser também o tamanho da testa e da orelha. A proporção áurea no rosto também diz que o nariz tem mais ou menos a mesma largura do olho. Se você pegar o tamanho do seu nariz na base, ele tem mais ou menos a mesma largura do olho. E essa medida também é uma distância entre um olho e outro. Teve um médico chamado Steve Marcroyd, ele criou uma máscara baseada em pentágonos que respeitam a proporção de ouro, e essa máscara é usada para verificar se a pessoa tem um rosto harmonioso, de acordo com essas proporções. E ela tem finalidades bem úteis, além de verificar a beleza ou a harmonia do rosto de uma pessoa. Ela é usada como protótipo matemático para reproduzir reconstruções faciais depois de acidentes ou até em edições de fotos. E esse mesmo médico, Bia, ele fez uma pesquisa muito legal.
ele pegou milhares de pessoas do mundo todo para classificar 18 rostos, de acordo com a harmonia e o equilíbrio entre as feições daqueles rostos. E, pasme, 97% das pessoas classificaram os rostos exatamente na mesma ordem. E os rostos que as pessoas classificaram como mais bonitos ou mais harmoniosos apresentam proporções áureas bem próximas do número de ouro. E é uma coisa natural do ser humano reconhecer coisas que respeitam a proporção do número de ouro como belo ou harmonioso, como é o caso também de muitos monumentos históricos, artísticos que a gente falou aqui. Nossa, que interessante tudo isso. Principalmente isso de como o número de ouro ele influencia o nosso olhar, né, para achar bonito ou harmonioso aquilo que está dentro daquele padrão, né? Acho que quando a gente fala de pessoas, dá até para questionar um pouco, porque a gente é muito único, dá para pensar sobre várias coisas a respeito disso. Mas é muito legal a gente saber que a matemática ela tá tão envolvida assim no nosso dia a dia em coisas que a gente nem imagina. E agora eu comecei esse episódio aqui falando que eu tenho problema com matemática, mas eu confesso que agora eu tô super curiosa para saber ainda mais sobre esse número de ouro. Você tem alguma indicação, Pedro, de onde a gente consegue buscar ainda mais informações sobre esse tema? Bia, há quase 50 anos atrás, a Disney fez um filme incrível que se chama Donald no País da Matemática. E esse filme, ele tá no YouTube. Ele é um curta-metragem de mais ou menos 27 minutos que fala bastante sobre o número de ouro de uma forma bem lúdica e fácil de entender. E também para quem tá curioso, para quem tem interesse por fotografia, fica aqui a minha dica. Se você quer melhorar bastante as suas fotos, pesquise sobre a regra de ouro na fotografia, você vai se surpreender. Olha só, então você aí que tá ouvindo anotou a dica, porque eu já anotei aqui, já tô até preparando a minha pipoca para quando sair do episódio eu ir lá assistir o Donald no País da Matemática e ver o que eu aprendo demais desse número de ouro que eu fiquei tão intrigada para conhecer. E agora a gente já está chegando ao fim do nosso episódio, que é super rapidinho, infelizmente, mas antes de ir, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Um Dia Pode, Pedro, foi muito bacana, gostei muito de conversar com você, de aprender sobre isso, e eu queria pedir para que você conte aí para a galera onde eles podem encontrar mais informações matemáticas que você compartilha, ou até do seu dia a dia mesmo. Que legal, Bia! Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por Prof. Pedro Cavalcante no Instagram ou Professor Pedro Cavalcante no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto semanalmente aulas de matemática e faço isso com muito prazer. Foi uma grande honra estar aqui com vocês, galera. Te espero lá no meu canal no YouTube e também no meu Instagram. Tamo junto! Ai, que massa! E você aí que tá ouvindo a gente, aproveita e segue lá no nosso Instagram também, o @umdiapod, sem E ou I no final. Assim você fica por dentro de todas as novidades dos próximos episódios dessa temporada e ainda pode conferir alguns dos exemplos do que a gente conversou aqui. Eu sei que você também está com curiosidade para saber como é que esse número de ouro funciona nesse abacaxi perfeito aí, porque foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Então, fica ligadinho no nosso Instagram e também acompanhe o Professor Pedro nas redes sociais para a gente aprender ainda mais sobre matemática. A gente te espera lá e também te espera no nosso próximo episódio. Até mais!